Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para mais uma conversa, hoje mais focada no marketing digital, não só, e tenho comigo o Vasco Marques. E Vasco, é um prazer enorme estar aqui. Nós, Igualmente. nós estávamos aqui em off a conversar de quando é que tinha sido a nossa primeira interação e chegamos à conclusão que foi há 18 ou 19 anos que o Vasco convidou-me para fazer um webinar, não sei se na altura se chamava webinar, mas algo assim semelhante na área das redes sociais. Portanto, quando estava aqui a crescer Facebook, YouTube e afins. Vasco, e até vou pegar por aqui, eu acho que tu és também dos pioneiros nestas áreas. Neste momento, e já passaste por várias etapas na tua vida também, mas neste momento és formador, és consultor, escreves livros, tens uma presença digital muito consistente ao longo do tempo, que acho que também foi evoluindo, mas já vamos falar um bocadinho sobre isto. Mas mais do que eu estar aqui a dizer, quem é o Vasco Marques? Olha, eu trabalho nesta área dedicada ao marketing digital realmente já há muitos anos. Foi um percurso, foi um construir. A minha grande paixão sempre foi e é a parte da tecnologia, desde criança, desde que me lembro. Depois foi evoluindo a área de gestão, acabou por casar com a tecnologia. Mas chegaste a tirar formação em gestão? Sim, a minha formação de base é gestão. E portanto a gestão ligada à tecnologia teve um filho e chama-se marketing digital. E portanto essa passou a ser a minha grande paixão, desde que o marketing digital sequer passou a ter nome. Não sei quando é que isso terá ocorrido, mas antes não se chamava marketing digital, se chamávamos de e-business, outras coisas, início dos anos 2000. E depois, como estavas a dizer, e bem, mais ou menos já há 20 anos, quando o digital começou a querer borbulhar, e depois talvez há uns 15, quando começou a borbulhar a sério, e aí... Tu também, aliás, já há 20 anos tinhas um papel importante na parte do marketing e depois na parte do marketing digital há uns 15 anos que foste pioneiro em muitas coisas em Portugal, com vários projetos, e chegamos a participar em vários projetos e eventos em conjunto. Estou-me a lembrar aqui de uma outra, de valorização pessoal de emprego, de empreendedorismo, várias coisas que participamos há muitos anos, em que o digital ainda estava tudo por fazer e tudo por crescer. Mesmo estas áreas de empreendedorismo, na altura... Sim, era tudo novo também, o empreendedorismo, né? Passou a estar na moda. Certo. E por isso, passei a abraçar a parte do marketing digital há muitos anos, com consistência, como tu dizes. Os livros aconteceram por acaso, não foi algo premeditado. A partir da altura depois passou a ser, a partir do momento que... Já tens quantos livros? 4 livros. Depois tens as agendas. Depois tenho projetos complementares, agendas e outras publicações. Vão sair mais também, em breve, está previsto isso, é um projeto do qual... Não posso dizer que essa que é a minha vocação de escrever, creio que não é, sinceramente. Talvez seja a capacidade de poder sistematizar o conhecimento e de uma forma simples de compreender, objetiva, gráfica, visual, acho que isso faço muito bem. Do ponto de vista de escrita, não necessariamente, aliás, eu lembro-me antes de escrever o primeiro, foi até muito a medo tipo, eu não sou a pessoa certa para escrever um livro de marketing digital, pensava eu. Pensei isso no primeiro, no segundo, a partir deixei de pensar. A pessoa certa quem é? É que faz. Se está bem, se está mal... E as pessoas compram. E as pessoas compram, exatamente. É a pessoa que faz, as pessoas gostam e compram. Eu, na altura, nem tinha muita confiança no projeto. Eu pensei, há de haver alguém que vai fazer alguma coisa melhor que eu, certamente. Mas vou fazer. O que é certo é que depois o feedback que tive foi que as pessoas gostavam muito e continuei com esse projeto. E quando tu fizeste não havia, é importante, agora já há não sei se haveria já alguma coisa em português. Podia haver, mas não era tão prático como os teus. Tu vais à ferramenta, que eu me lembro, eu não quero estar a ser injusto com ninguém, mas que eu me lembro não havia. Também tenho a ideia que não. Ainda hoje, portanto já passou 11 anos do lançamento do primeiro livro, ainda hoje as pessoas procuram muitos livros, são referência em muitas faculdades e pós-graduações, e tenho motivação para continuar com esse projeto dos livros. Sinto que é uma parte da missão que posso fazer aí um bom trabalho. Mas vejo aqui reforço, e aqui posso ser uma reflexão para quem nos está a ouvir, que é, eu sempre achei que não era a pessoa certa para escrever livros. Sempre achei. Isso é uma mensagem que nem é de marketing digital. Para quem nos está a ouvir, e nós falamos aqui com pessoas que querem empreender... Também. Sem dúvida. Eu não sou a pessoa certa para abrir uma empresa de pão de ló. A pessoa certa é a pessoa que faz. E depois nós temos sempre a expectativa que eu idealizo alguma coisa e a concretização nunca é aquilo que eu idealizo. É uns furos abaixo daquilo que eu idealizo. E às vezes ainda bem, porque às vezes estamos em delírio, a idealizar, não é?
E depois temos o livro pronto a publicar. Epá, mas isto está muito abaixo daquilo que eu tinha idealizado e bloqueamos e o projeto não avança. Quer lançar uma empresa ou uma marca de alguma coisa, sim, mas o produto não está pronto. A perfeição é claramente inimiga do empreendedorismo. É um grande problema. E quase toda a gente imagino eu que há de boicotar nesse processo porque acha que não está no ponto. Olha, ainda há pouco tempo, entretanto esse projeto já foi lançado, um amigo meu também queria lançar um livro e lançou há alguns meses. E lembro de há 1 ano e meio, ele falar na ideia, mas ele achava que também se calhar, ele dizia assim, mas quem é que vai comprar o meu livro? Ninguém me conhece. Eu incentivei, ele lançou o livro, está a ser um sucesso incrível, é de uma área da especialidade, não tem a ver com marketing, é de especialidade. Abriu a empresa dele, está a ter uma procura imensa à conta da credibilidade que ele conseguiu desse projeto. Sabes que isto traz aqui, isto até nos abre aqui um leque fixe para conversarmos. O processo de empreendedorismo é em construção, portanto, quanto mais rápido tu fizeres... É mesmo isso, é o timing. Claro que tem que haver cuidado, não é? Não vamos fazer mal, não é isso que estamos a falar, mas se baixares um bocadinho a expectativa da perfeição, não fores atrás das vírgulas todas, do ponto final todo, a não ser que estejas a fazer um livro de português aí, não podes falhar. Agora, no marketing digital tu queres passar uma mensagem, um conjunto de ferramentas. Há pormenores que não são assim tão importantes, e se alguém te apontar o dedo e dizer, Vasco, estás a escrever ali e não pões as vírgulas no sítio certo, se calhar olhas por isso e dizes, pois não é a minha especialização. Eu estava à espera que isso acontecesse e aproveito para contar aqui 2 coisas. Estava à espera que isso acontecesse porque, aqui uma confissão, eu nunca fui bom a português na escola. Talvez fosse a disciplina que eu era pior. Nunca gostei de português. Dizer isto pode chocar um bocadinho. Então, o homem tem livros publicados. Não é português? Não, eu contratei uma revisora para me fazer a revisão eu fiz aquilo para não ter vergonha. Foi por vergonha. Tipo, eu tenho que pedir antes de ir para a editora. Claro. Porque a editora, que é a Almedina, é uma boa editora e ia fazer a revisão. Mas antes disso, arranjei uma pessoa para fazer a revisão precisamente por ter noção que não era bom. Mas isso já é um ponto espetacular. Tu sabes que tens uma fraqueza tua, exatamente. Então deixa-me resolvê-la. E já é menos porque, por vergonha, tive que trabalhar uma fragilidade que eu continuo a achar que é mau, mas as pessoas, até a revisora que faz, não, Vasco, tu estás à frente de muita gente, em muitos livros publicados. Ou seja, a gente quando temos uma fragilidade, ela acaba por ser um ponto forte depois no futuro. Apesar de eu não achar que seja um ponto forte, quem me assessora nessa área já acha que é. Mas pelo menos não é um ponto fraco como tu estavas a atribuir. Fizeste, ou como se vê muita coisa tens por aí. Tens cuidado, se calhar que sabendo que isso é um ponto fraco, tens o dobro do cuidado. Consumo muito mais tempo. Alguém que seja bom no português faria o trabalho muito mais depressa. Eu tenho que me esforçar mais. E se calhar descontraía mais. E isto podia dar origem a mais erros. Ao contrário, sim, estás muito mais atento. Sou mais rigoroso, sim. Isso. E tanto é que eu estou sempre muito atento a esses pormenores, sim. Certo. É verdade. Por outro lado, aqui a lição é o facto de termos uma fragilidade numa área em que é possível colmatar com alguém que a resolva, isso não é um problema. Pelo contrário. O empreendedor, ok, mas eu não sou bom em finanças, eu não sou bom, eu estou sempre em delírio com ideias, tenho que ter alguém que me puxe para a terra. Tudo bem, é arranjar um sócio ou um colaborador que ajude nesse processo. Portanto, isso não é um problema, nós aqui imaginamos problemas. E estava à altura nessa altura pensei que fosse ter feedback, imaginava mesmo isso a acontecer. Que a malta a dizer, tu não sabes escrever, para que é que publicaste um livro? Esse era o meu cenário pior que podia acontecer. Mas como na altura, a minha marca pessoal não era conhecida, eu não tinha muito a perder. Era o que eu ia dizer, qual era a consequência disso? Ninguém comprar livros? Exatamente. Como na altura eu não tinha muito a perder, arrisquei. Se fosse hoje para um outro projeto qualquer, talvez eu ponderasse melhor. Pode ser arriscado fazer isso. Mas pode até podia ser um bloqueio, podia já nem fazer. Sim, seria. Talvez num outro projeto qualquer, se me desafiasse, olha, vamos fazer um projeto, não sei o quê. E sim, eu talvez não faça boa figura nisso, talvez não vá meter. Por receio. Já tens um ativo que não queres prejudicar. Que já tenho que ter um bocadinho mais cuidado a gerir, é verdade. E já agora aqui uma outra nota. Uma das pessoas que fez e ainda faz revisão durante muitos anos, que é das pessoas que mais percebe português, que eu conheço, e apesar de não ser a profissão dela, é das pessoas que mais percebe. De vez em quando digo, mas porquê é que tu não escreves um livro? E ela não escreve porque tem receio de ter erros de português. Porquê? Alguém que domina tanto o assunto e que muito rigorosa na revisão tem um bloqueio por causa do grau de exigência muito elevado. Claro. Portanto, como se alguém fosse fazer esse juízo. Não é alguém, claro, há quem faça. Mas tu quando vendes um livro vais vender, espero eu, a milhares de pessoas. E as pessoas não querem saber. A centenas. As pessoas não querem saber disso. Tens um ou dois que pode dizer ao Vasco, olha aí as vírgulas, está bem, mas isso é representativo, é isso que dita ao sucesso. A maioria das pessoas, a verdade seja dita, nem sequer tem capacidade para fazer essa análise, mas mesmo que tenha... Nem quer, não é? Nem quer. Eu não estou a ler o teu livro de marketing digital com esse intuito, não é? Exatamente. E estamos a tocar, é giro, porque começámos completamente fora aqui do nosso guião, que é espetacular, e também é essa a expectativa destas conversas.
Mas isso é giro, porque nós temos os nossos bloqueios. A forma de nós percebermos se isto é um problema ou não é lançar, é criar. E o grande problema é quando não temos noção do bloqueio sequer. Não temos. Que na maioria das vezes não temos. Claro. Até passar pelo processo. Certo. E estão ali os bloqueios. Olha, vou-te dar um exemplo básico que tu conheces muito melhor do que eu, porque dás aulas nesta área. Que é a malta a fazer vídeos, não é? Exposição. Começares a fazer vídeos. É um bom exemplo. Tens muitas pessoas que dizem, não, mas eu vou dizer uma palavra ao lado, vou dizer isto, vou dizer aquilo. E todos nós passamos por isto. É o expoente máximo do bloqueio. Nós todos passamos por isto. E vais ver, quantas vezes é que tu vais ver os teus vídeos e não gostas do que vês? Eu disse ali uma palavra. Quem não faz vídeos com regularidade, tu agora se calhar já te habituaste porque fazes muitos vídeos, não é? Mas quem não está habituado, em 100% dos casos vai achar que o vídeo está mal. E eu em 100% das vezes que vejo estas conversas aqui digo, fiz ali uma pergunta ou disse uma expressão normal, não devia ter dito. Autocrítica. Mas aquilo é assim tão importante. Uma pessoa saudável tem esse comportamento de autocrítica exagerada. Certo. Só quem não for, diria, saudável, quando digo saudável mentalmente, só uma pessoa que, enfim, ou é egocêntrica ou tem qualquer outro desvio, é que acha, não, está excelente aquele trabalho que eu fiz, aquilo está um delírio. Até é mau sinal. Isso é que é mau sinal, exatamente. É normal as pessoas serem muito autocríticas. Minha voz, estou despenteada, fiz assim, fiz aquele jeito. E dar, repara, qual é a importância da situação. Aprender a relativizar. Estou aqui com uma sapatilha suja, olha, por acaso estou mesmo. Qual é a importância disso para o conteúdo que estamos aqui a gerar? Portanto, isso tem que me deixar desconfortável aí, estamos a falhar com as pessoas por causa disso? Não, portanto, relativizar. E acho que a idade dá-nos isso, não é? A idade ensina-nos a experiência profissional, a experiência de vida, muito isso, até porque esse relativizar, ao longo da experiência de vida, vamos aprender a aplicar isso em tudo, seja no que for. E até a vida pessoal, não é? Portanto, acho que sim. Completamente. Portanto, escrita, um dos blocos que já falámos aqui. E como é que entra este teu mundo de empreendedor na tua vida? Porque tu, para além de seres um profissional de marketing digital, trabalhas como consultor, tens os teus próprios produtos, infoprodutos, etc. Portanto, até tens aqui várias vertentes do empreendedorismo. Tens as tuas coisas, os teus produtos e tens os serviços que prestas a outras pessoas, a outras empresas. Como é que isto entra na tua vida? Sim, isso aconteceu, diria, não foi premeditado também, não é? Foi decorrente do próprio processo. Tenho essa paixão pela área digital, seja o que o digital gravita em torno dela, não é? Seja o marketing, seja outras. Claro que a parte do marketing digital é a área que mais me apaixona, mas pode vir a ser outras ao longo da vida, é bem provável até, como agora com a inteligência artificial. E depois foi um bocadinho tudo por reboque, que é os social media a nascer ou ganhar força há uns 15 anos. Em Portugal não havia praticamente nada. Na altura fiz centenas de eventos sobre esse tema e tu também fizeste muitos. A reboque disso depois veio, já na altura, os cursos online na área de marketing digital, as formações presenciais, mas o foco sempre foi online. Já há 15 anos, quando a empresa foi criada, já o foco era esse. Muito antes do tempo, naturalmente. E a reboque veio isso, portanto, a prestação de serviços, etc. Ou seja, são coisas, e também é importante passarmos esta mensagem, nem sempre nós temos um plano estruturado daquilo que vai ser a nossa evolução. As melhores coisas que me aconteceram não tinham plano estruturado. Eu já disse isto aqui e vou voltar a dizer, a grande parte dos serviços que nós hoje temos no nosso grupo de empresas vieram de estarmos no mercado. Ou seja, não são planeados, vou criar isto, vou criar aquilo. Não, há um sentido de oportunidade, há pedidos, calma, então vamos aprender a fazer isto e vamos começar a fazer. Eu diria que grande parte dos nossos serviços foram assim. Eu não quero dizer que seja assim com todos, eu partilho, também tem a ver com o estilo de cada um, não é? Também sou muito esse estilo que é, tenho uma vontade, quero fazer alguma coisa. Houve muitas coisas que eu fiz, entretanto, que saem fora do âmbito da estratégia da empresa, mas completamente. Mas eu tinha vontade de fazer, se eu quero fazer. Não vai trazer resultados para a empresa? Não interessa, mas tenho vontade de fazer. Também, claro que no meu âmbito é um bocadinho diferente, porque a estrutura é pequena e posso fazer só porque simplesmente me apetece. Claro. Tenho entusiasmo. Sim, mas criaste as coisas nesse sentido. Exatamente. Por exemplo, as agendas. De agenda de marketing em redes sociais e a Agenda Pro. Foram projetos complementares. Surgiu por acaso, por algumas circunstâncias, especialmente a Agenda Pro, que fala de produtividade e datas comemorativas, não tem nada a ver com a minha atividade. Certo. E ainda no outro dia estava a falar com uma que tu deves conhecer, a Elsa Fernandes, estava a falar com ela é da área de copy, é uma pessoa bastante discreta, portanto talvez ouçam falar pouco nela, mas ela é muito boa, tem um livro publicado também. Exatamente. E é curioso que partilhamos duas coisas. Ela a falar, eu pensei assim, o teu livro está disponível, ela falou-me que não, porque também dizia que estava fora do âmbito do público dela, e porque era dos erros mais comuns que está a escrever. Exatamente. Eu disse, como é que é possível? Estás-te a boicotar? Disse dela. E ela até sentiu que se calhar eu teria razão, teria a boicotar. Se não, esse livro eu acho espetacular, o título é ótimo,
título é ótimo. O que ela quis dizer é um livro para massas e ela está na parte do clube e para empresas. Certo. E assim, o que é que isso interessa? Sim. E ela disse, ok, vou pensar melhor na tua ideia. E depois eu disse-lhe, ela falou, mas as tuas agendas são espetaculares. E olha, eu disse dela, eu até tenho um bocado de vergonha desse produto que eu tenho. Não que ele esteja mal feito, acho que ele está muito bem feito e deu muito trabalho, mais que os livros, mas porque não tem a ver com o meu público-alvo, etc. O quê? Por acaso também não acho nada. Ela assim, como é que tu podes pensar uma coisa dessa? Pá, eu fiz aquilo, depois só vai tempo posso contar a história porque é que fiz, mas não tem nada a ver com a empresa. Certo. E era um produto que nem acreditava nele, nem queria muito fazer, porque sabia que ia ser malhada e dar muito trabalho, nem ia dar rentabilidade. Ela, o quê? O produto é espetacular e não sei quantos, não sei quantos. Sim, pois, mas olha, estava fora de âmbito. E acontece é que surgiu muita coisa boa à conta desses produtos que estavam fora de âmbito. Isto não quer dizer que a gente tem que disparar para todo lado e fazer o que nos dá na vinheta. Nem deve, mas também não devemos estar dentro de um quadrado, não é? Tendencialmente, não, vamos fazer isto e é isto. Sim. Ok. Se está dentro do ADN da empresa, do empreendedor, querer fazer uma coisa, se sente muita vontade e motivação para fazer, até pode falhar, pode aquilo não dar em nada, mas por que não experimentar? Sim, e sabes que é um dos principais receios que eu tenho no planeamento, é quando as pessoas não percebem que o planeamento são linhas orientadoras, não é para ser por aqui, custa o custar, e de repente tens oportunidades, tens coisas que estão a acontecer, que estão a dar sinais. Há de brilhar muita coisa fantástica em torno daquilo, sem dúvida, por haver uma intenção, uma direção que é para ali, e naquele caminho é como fazemos uma viagem, vamos de férias, fazemos uma viagem, pá, olha que flores bonitas, olha as cabrinhas lá, vamos parar ali naquele restaurante bem. E não estava previsto parar ali, e vamos usufruir. Sim. É um bocado isso, usufruir do caminho também. Voltamos à mesma questão, relativizar algumas coisas e não ser tudo tão institucional. Sim. Olha, deixa-me ir aqui ao marketing digital, que eu acho que já falaste um bocadinho disto. Como é que tu vês esta evolução ao longo dos anos? Portanto, tu estás praticamente desde o início. Sim, é interessante e é engraçado, acompanhei desde o início e posso fazer aqui uma boa, e tu também, uma análise sobre isso, não é? Assim, há 15 anos, como falamos, estava mesmo no início do borbulhar. Nós achávamos que já era a explosão na altura, não é? Não sei se partilhas a mesma ideia. Eu achava, isto agora está a explodir. Não estava nada a explodir. Era um pequenino borbulhar. Sim. Entramos muito cedo. Exatamente. Foi os primeiros passos mesmo, não é? Talvez há meia dúzia de anos, não, talvez mais, há uns 10 anos as coisas começaram um bocadinho mais a dar mais sinais, um bocadinho mais a sério. Depois, há meia dúzia, portanto, antes da pandemia, 18 ou 19, as coisas começaram a acelerar muito, senti uma grande aceleração, que a pandemia veio só pôr o pé no acelerador mais um bocadinho, ela ia ocorrer, só ocorreu mais depressa, em menos anos. De facto, a pandemia veio acelerar muito, e agora, pós inteligência artificial, portanto, os últimos 2 anos, então esta velocidade acelerou ainda mais. Eu penso que esta velocidade vai continuar a acelerar, exponencial, ao ponto de que é impossível alguém que esteja no digital acompanhar tudo o que está a acontecer neste momento, coisa que era bastante fácil na altura estar a acompanhar, hoje é impossível. O ser impossível acompanhar tudo é de todo o pormenor, não é? Do ponto de vista estratégico existem direções a ter, táticos também. Sim, conhecer os algoritmos todos, as plataformas todas. Muda todos os dias. Rigorosamente todos os dias. Portanto, tem acelerado muito. A par disto, o que é que tem acontecido no mercado? Por um lado, houve uma explosão também que coincide com esta aceleração desde 2018 e 2019 e depois, no momento da pandemia e pós-pandemia, houve uma explosão de agências que prestam serviço de marketing digital, e bem, porque o mercado precisava, de freelancers e profissionais nesta área, e bem. Isto para o bem e para o mal. Quando há esta explosão de prestação de serviços, há alguns que não são tão bem prestados, e este é um problema atualmente. Muitas empresas vêm ter com a nossa empresa a queixarem-se de que há problemas. Estás a ser super bem educado, deixa-me ser um bocadinho mais... A grande parte não são bem feitos. Ou seja, a grande parte dos especialistas que nós vemos que estão na praça, estão a vender conteúdo, não estão a vender bom conteúdo. E eu tenho alguns e consumo alguns e gosto de ir percebendo o que é que está a acontecer, e estou a dizer isto, e obviamente não vou falar de nomes, mas para as pessoas terem um bocado de cuidado, que é, eu posso ter uma excelente embalagem e depois o meu produto, não é? Para quem não sabe nada, funciona. Não tem sentido crítico. Não tem sentido crítico, não conhece, portanto não tenho nenhuma base de comparação, portanto qualquer informação que me estão a dar já é melhor do que aquela que eu tenho. Mas tu fores a fundo da questão, efetivamente há muita desinformação, há muita asneira, há muita forma de estruturar as ideias que depois não é real porque as pessoas estão a vender conteúdo, nunca fizeram. E acho que esta diferença é muito grande. Não, aí por acaso nem estava a falar aí, mas também, aí sim é crítico, a maioria é lixo.
é verdade. A maioria esmagadora, poucos são os que são bons, diria. É difícil contratar pessoas de marketing digital, é que está ao contrário do que parece. Há muitos e muitas pós-graduações, está bem. Mas traz bons, lá para a tua empresa. Sim, bons é difícil. Aliás, com frequência dou assessoria também a ajudar a recrutar e temos imensa dificuldade. Pronto, é só para saber se corroboravas isso que eu estava a dizer. Imensa dificuldade. Porquê? O que é que normalmente as empresas querem? Querem alguém... Bem, para já, normalmente as empresas querem um super-homem ou uma super-mulher. Essa é uma realidade. Sempre foi assim e continua a ser. O que não quer dizer que não aceitem, mas depois eles dizem... Se aplica a todas as áreas, é importante dizer isto. Sim. E o que às vezes ele diz, mas digo assim, é difícil arranjar alguém com tantas competências. Olha, mas se souber fazer isto e isto já não é mau, e se aprender depressa, tudo bem. Eles já colocam ali um leque que é, se souber aqui um bocadinho disto, já está bem. E há imensa dificuldade porque normalmente querem pessoas proativas, que é cada vez mais difícil de encontrar, pessoas que tenham competências transversais, é bastante frequente. Isto porquê? Porque a maioria das empresas não tem capacidade para ter um especialista em todas as áreas, naturalmente. Não é? Portanto, são transversais, embora com um foco mais em campanhas, mais em vídeo, mais em redes sociais. Mas tudo percebas bem. Que consegue acompanhar onde a empresa for. Exatamente. E com experiência. Todas as empresas querem alguém com experiência. Mas querem pagar o preço de... Mas alguns até estão dispostos a pagar o que for justo. O que mais se ouve, não é? Depois querem experiência, mas depois querem pagar o preço. Se tiver experiência, pagam justo. A questão é porque alguém com experiência vai trazer resultados. Claro. É esperado. O problema é que juntar isto tudo, essa pessoa normalmente já está no mercado e é difícil ir buscá-la. Essa é uma dificuldade. Não há assim tantos. Com estas características desejadas não é assim tão fácil. Não é fácil, não. Eu próprio estou sempre muito atento, e normalmente... Quando apanho alguém, até para a minha equipa, são pessoas que é através de contacto, das nossas relações, não é? Não é fácil saber que estão disponíveis, não é? Seja às vezes para pessoas, para freelancer, para colaborar com freelancer, ou até mesmo internamente, se houver pessoas com essas características todas... Sabes que vão acrescentar valor... Estou mortinho por encontrar essas pessoas, seja para mim ou para outras empresas. Ou então freelancers para colaborar connosco em vários projetos ou com outras empresas. Portanto, essas pessoas têm trabalho garantido, sem qualquer dúvida. Mas voltando a esse tema, concluindo a minha resposta e também sobre a tua, que é, há muitos profissionais, ou muitos freelancers a prestar serviços, que entraram no mercado, cobram caro, a um preço de sénior, e serviço medíocre. E eu acredito... que a maioria é bem intencionado, que é desconhece a sua ignorância. A esmagadora maioria dos casos acho que é. Porque lhe venderam a ideia de que essa pessoa podia ser prestadora de serviços e ganhar muito dinheiro com isso. Esse já agora é um outro problema, eu diria que até é um cancro, que é, há muita gente a vender a ideia de que se pode ganhar dinheiro facilmente na internet. A reboque disto está, se calhar, os casinos, as criptomoedas, o marketing digital metem no mesmo saco. E qual é o maior problema? As pessoas acreditam nisso e compram a ideia. Portanto, há muita banha da cobra hoje em dia porque há quem acredite nela, só por isso. E isso não diminuiu. Porque, repara, tu tens desconhecimento e tens algum desespero. Portanto, estas duas variáveis, como ao mundo agora da literacia financeira, não é? Toda a gente vende curso, toda a gente vai ficar rico só a meter um dinheiro no SP500 e nas ações. Nunca se viu tanto conteúdo sobre isso. Isto não existe, ninguém fica rico a fazer isto. Portanto, fica rico quando já tens algum dinheiro, quando tens capacidade de investimento, quando tens um fundo de emergência. Só que as pessoas querem acreditar nisso, apesar de no fundo saberem que isso é mentira. E até crias um overpromising no sentido de dizer, não, mas vai ganhar 1 milhão. E tu pensas, eu não vou ganhar 1 milhão, mas também não preciso. Mas ganhar 10 mil para mim já está incrível. O problema é que não vai ganhar nada, vai perder dinheiro. Não ganha nada. Certo, eu concordo em absoluto, pá, e podemos estar obviamente aqui a pôr tudo no mesmo saco e pode haver exceções. Mas a geral, grande maioria... É um fenómeno, é um problema grave isso. Eu também acho que é um problema grave. E depois quando nós estamos aqui numa onda de trabalhar a literacia, isto tem o efeito completamente contrário, porque as pessoas depois ficam desconfiadas, deixam de acreditar, deixam de fazer e então esse é um outro problema de hoje em dia que afeta tudo, incluindo o empreendedorismo, o marketing digital, etc., que é a desconfiança das pessoas de uma forma geral aumentou, por isso que estás a dizer, pelas burlas que aumentaram, não diminuíram. Quem imaginaria há 10 ou 15 anos que as burlas iam aumentar ao longo dos anos? E aumentam. Repara, e vão continuar a aumentar. É uma burla tu prometeres-me que eu vou aumentar em 30% dos meus clientes se nem conheces o meu negócio. É uma burla. Concordo. Portanto, estás a camuflá-la como conhecimento e a fazer uns cursos e a fazer uma... É igual a tu dizer, olha, de MBA transfere-me 300 euros. Porque sabes que não vais conseguir fazer aquilo. É verdade. Nem sabes se vais, não conheces o meu negócio. Apesar de ser aceito quase como normal. Hoje em dia podermos tirar para o ar qualquer coisa. Queres aumentar em 60% o teu negócio? Como assim? Não faz qualquer sentido. Sim, vou dar aqui só um parênteses rápido. Recebi recentemente uma mensagem de uma pessoa que vendia consultoria na área das vendas. E basicamente
começa a falar do processo comercial neste projeto, que não tem nada de comercial, e a minha pergunta foi, mas se calhar convém escolheres um bocadinho, veres o projeto e dás uma vista de olhos, já que estás a posicionar como um consultor comercial. Não, mas é isso que estou a fazer umas perguntas. Não, mas basta ir ao site. Tipo, portanto, a base já me está a tentar vender alguma coisa que nem sequer faz sentido para o projeto em si. Isto é mato, não é? No LinkedIn, em todo lado, isto acontece. Portanto, isto para dizer o quê? E para deixar essa mensagem que é, vejam quem está por trás, os projetos que estão por trás e acima de tudo o que já fizeram, falem com as pessoas, porque normalmente estas promessas que nós estamos a falar são coisas muito baratas também, não é? Que é por volume, muitas vezes é por volume. Sim, eu compro, todas é muito baratas, se o retorno for nenhum, é caro na mesma, não é? Mas imagina, são 50 euros ou 100 euros. Uma pessoa pensa, vou investir 100 euros, se puder ganhar 1000 já está bom. E isto depois é um ciclo, e eu concordo contigo, isto já se vê em todo lado, mesmo algumas pessoas que eu até tinha algum respeito, começam a olhar e dizer, porque é que já foste por aí? Porque lá está, provavelmente é isso que vende no curto prazo. Pois, a questão é que é isso que vende, é verdade. Sim. Olha, e diz-me, nós olhando aqui para quem nos está a seguir, quer empreender, o marketing digital pode ajudar os empresários ou não? Como é que tu tens sentido? Não é porque, acho que há aqui duas coisas, que é o marketing digital é gratuito, é barato, vamos, que é um caminho. Acho que há aquela solução muitas vezes que é, eu não tenho dinheiro, ou já me correu tudo mal, então deixa-me ir para o marketing digital, fazer uma loja online, etc, que vai ser a minha boia de salvação, mas já não tenho nada para investir. Como é que tu olhas para isto? O marketing digital é positivo, não é positivo? É a solução? É sempre positivo e cada vez mais as empresas, mesmo quem tem pequeninos projetos, não tem dúvidas nenhumas que tem que estar no digital. E a inteligência artificial veio ajudar nisso. É curioso que depois do boom da inteligência artificial, há mais pessoas a querer entrar no mundo digital e perceber como é que as coisas funcionam. Portanto, foi buscar um leque maior de pessoas, apesar de haver um caminho muito grande com a inteligência artificial da sua utilização. Portanto, sim, as pessoas têm essa consciência, não há nenhuma pessoa que não tenha dúvidas que isso é importante para os negócios. Mas depois temos 60% das empresas que nem um site têm, não é? Exatamente, ou está desatualizado, ou as redes sociais estão uma vergonha, etc. Agora, há um outro ponto que tu tocaste, que é a questão do investimento. Certo. Nos dias de hoje, onde há mais ruído, há mais concorrência, muito mais concorrencial do que era há meses de anos, incomparável, não é? O custo de entrar é cada vez maior. Porquê? Ok, até posso pensar, eu vou fazer tudo orgânico, embora isso não vai, na maioria dos casos não vai levar a lado nenhum, não é? Vai perder tempo e dinheiro. Pode haver exceções, mas para um negócio tem que investir em publicidade. Tu investir em publicidade vende zero, ponto final. E mesmo investindo em publicidade, as probabilidades de dar certo não são muitas, porque há uma combinação de coisas. E tu tocaste numa palavra muito importante, que é concorrência. A concorrência já não é só do nosso setor, já é por atenção. É tanta coisa, não é, que nós precisamos dizer, estou aqui. Sim. Não é? Chega uma altura que nós já estamos um bocadinho fartos de ver tanto conteúdo online, não é? Mas às vezes estou com o telefone e já estou farto de ver conteúdos. Todos os dias vejo, atualizo-me e vejo muito conteúdo e gosto de ver, mas chega uma altura, já é overwhelming, já é excesso, não é? Mesmo o conteúdo que pode ser útil, já, sim, olha, já não estás por com a exemplo, mesma capacidade. Todos os dias vou ao LinkedIn espreitar qualquer coisa. Certo. E eu vou sair daqui porque o conteúdo aqui é demasiado bom e fico preso. Porque no LinkedIn, normalmente, o algoritmo, são tudo coisas que eu guardo, olha, está aqui uma dica boa, vou guardar, mas tenho que trabalhar, vou sair daqui. E estou a falar do conteúdo que é ouro. Certo. Portanto, é essa a questão, que é, eu ser digno de 5 segundos de atenção é extremamente difícil. Certo. Seja orgânico, seja pago. Em orgânico é difícil e em pago também é muito difícil. E se estiveres numa fase antes, como falámos há bocado dos exemplos que deste, que ninguém me conhece, ninguém conhece a minha marca. É difícil. Mais difícil é o caminho das pedras. Isto tem que ser real, não é? Nós temos que, se calhar estamos aqui a fazer um bocadinho aquele papel de, estes pessoas estão desanimados a falar disto. Não, é ser realista, porque efetivamente há 10 anos, quando isto começou e estas histórias começaram... Era muito mais fácil criar uma marca há 10 anos do que é agora. Muito mais fácil, abrias um site, havia pouca concorrência. Falávamos há bocado do Marketing Portugal, um projeto que eu tinha, não é? E que tu participaste nele. Basicamente, tu lanças o Marketing Portugal, tinhas mais um, se não me engano, a falar disto. Quer dizer, é muito mais fácil ter espaço para isto. Agora, profissionais, sites, blogs, há uma altura, e o sair de cena do Marketing Portugal tem muito a ver com isso. O esforço já é tal, para chegares à mesma audiência dos outros, mesmo que te diferencies de certa forma, já não é esse o caminho. Portanto, vamos por outro lado. Portanto, tu achas que as empresas devem ir para o marketing digital? E agora uma pergunta, se calhar uma pergunta difícil de resposta. Como é que devem ir para o marketing digital? Pois, e a resposta podia variar de acordo com as circunstâncias, mas de uma forma geral. O que é importante, e já ligando aqui se calhar a fragilidades ou erros frequentes que costumam acontecer neste processo.
se calhar vou dizer ao contrário, é como é que costumam ir e não deviam? Boa, pode ser. Pelo menos é o que não fazer. Exatamente, que é, qual é o cenário mais frequente? Que é, normalmente, estou a falar de empresas, pequenos negócios, não é? Se for um negócio mais estruturado, em que há capacidade de investimento, há pessoas capazes, pensam tudo estruturado e fazem as coisas com menor probabilidade de dar erro. Mas pequenitos negócios, o que é que fazem? Criam presença nas redes sociais, esse é o primeiro passo que têm sempre. Têm uma presença ou no Instagram, ou no Facebook, ou nos dois, ou no TikTok, ou no YouTube. Criam ali a presença, publicam conteúdo orgânico, se calhar promovem um outro post e ficam por aqui. Isto para pequenos negócios, não é? O correto, o que é que seria? Seria pensar, ok, tendo em conta o meu projeto, por mais pequeno que ele seja, isto talvez não tenha a ver com a capacidade de investimento, é pensar nas coisas, depois ir escalando devagarinho, mesmo com pouco investimento, chega lá. Pensar, de acordo com o meu projeto, que objetivos é que eu preciso para o online, com o meu projeto, tenho loja física, não tenho loja física, quais são os meus objetivos, o que é que eu quero fazer? Os objetivos pode ser trabalhar a notoriedade da marca porque ela não é conhecida. Ou então, eu já tenho uma marca física, tenho uma marca no mundo físico e vou potencializar no online. Portanto, quero trabalhar a marca, vou fazer determinadas táticas. Preciso de aumentar o número de seguidores para também isso ter alguma credibilidade. Quero criar um site para as pessoas ir lá e comprar o meu produto. Se eu vou vender produtos, estou-me a lembrar aqui de um caso, ela vendia bastantes produtos para as redes sociais e queria escalar. E disse, para escalar tem que ter uma loja online. Vai vender por mensagem esses produtos que era escalável o negócio. Portanto, o próximo passo era aquele. Portanto, tu tens que prever, ainda que não tenha capacidade de criar uma loja online, ou não possa esperar, tenho que prever que daqui por 6 meses eu vou criar uma loja online. Posso não criar, posso criar mais cedo. Tenho que criar a loja online. Ir preparando as coisas nesse sentido. A criação de conteúdos. Portanto, por um lado, o site ou o seu familiar, não é? Que pode ser a loja online, a landing page ou o blog. As redes sociais, claro que são importantíssimas, é inevitável. Ter uma coisa e não ter outra, seja ela qual for, é estranho. Tenho redes sociais, mas não tenho site. É estranho. Tenho site e não tenho redes sociais. Ainda mais estranho é essa, não é? Ainda posso admitir que em alguns casos tem redes sociais e não tenha site e viva bem com isso. E imagina, um restaurante de reputação pode não ter site, tem casa cheia, pode se calhar em B2B pode ser um bocadinho ao contrário, não é? Exatamente, aí seria extremamente estranho, exatamente. Tem que ter o site e tem que ter pelo menos uma rede social, só para dizer que estamos vivos todos os dias, há aqui qualquer coisa, não é? Porque um dos critérios, o que eu utilizo para perceber se uma marca é uma burla, por exemplo, uma loja online, vou ao site, não tem link para redes sociais, para mim está feito. É estranho. Sim. Pode estar. Tu estás a pôr estas etapas e é bom para toda a gente pensar nisto connosco. Por etapas. Nós não temos que ir para as redes sociais, criar uma loja, criar conteúdo. Exatamente. Obviamente, é importante ser por etapas em projetos pequenos. Senão torna-se um elefante muito grande e não conseguimos fazer nada. Mas... Na maioria dos projetos, mesmo projetos de maior envergadura, se for tudo de uma vez, atropela-se tudo, embrulha-se tudo. E tem que haver consistência, porque quando decides ou ir para o site primeiro ou ir para as redes sociais, há um tronco aqui no meio que é o conteúdo. Sem dúvida. O que é que vais fazer? Vou para as redes sociais, está bem, mas que tipo de conteúdo? Qual é o teu problema? Falavas da notoriedade, vou humanizar, sou uma marca pessoal, há uma marca pessoal aqui que se destaca ou não, como é que vamos tratar as pessoas? É por tu, é por você, vamos ser mais formais, mais institucionais? Exatamente. Só estas perguntas básicas já te ajudam a estruturar um caminho, não é? E depois é o outro lado, que era o que tu estavas a dizer. Ok, agora resolvo o primeiro problema, que é a notoriedade, humanizar, o que quer que seja. Agora quero vender. E temos de ter noção que está uma jornada, há um caminho, não é? Agora já tenho a notoriedade, já vou vender. Não, agora é um passo a seguir. Porque tu podes ter 100 mil seguidores nas redes sociais e sem nada significa que esses seguidores estão disponíveis para te dar dinheiro em troca do que quer que seja. Completamente. Há vários casos que ilustram isso. Muitos casos. Portanto... E o contrário. Já vi muitas empresas que faturam milhões com 1000 seguidores. Exatamente. Há vários. É isso mesmo. Portanto, o racional tem que ser pensado, tem que ser discutido, tem que haver uma reflexão de qual é o caminho que estamos a querer trilhar. Porque, efetivamente, quando alguém nos dá dinheiro em prol, e tu tens isso, em prol do teu trabalho, e quando digo trabalho, produto, infoproduto, tu tens os teus cursos, tens os livros, isto é um selo de confiança, isto é que é o selo de confiança, não é? Vasco, eu quero o teu livro, eu pago-te, eu quero o teu curso, eu pago-te. Portanto, isto é um nível muito mais à frente do que ter likes numa publicação, e é isso que as pessoas também têm que perceber, que ter likes é relativamente fácil, principalmente através do paid media, vender... Tem muitas outras variáveis, é o preço, é a qualidade do produto, é a reputação que conseguiste construir, é a experiência na compra, eu posso até gostar, mas estou farto disto, já não compro. É aí que está o grande desafio. Por um lado, saber vender e depois ter toda a experiência ser de excelência. Certo. Por isso é que mais vale, passando a mensagem lá para casa, mais vale às vezes começar
pequeno, testar conceitos, testar formatos, não é? Para nós é tudo muito óbvio e às vezes não é assim tão óbvio. Na maioria das vezes não é óbvio mesmo. Eu acho que quase nunca é óbvio, concordo, e principalmente quando nós já estamos tão dentro do processo e que para nós já é tudo óbvio, a seguir lanças para o mercado e as pessoas não sabem, não é? Para ti um livro que está dentro do teu livro é óbvio, para mim que não sei, não é, o que é que eu vou ganhar com este livro? Não é? E se isto não for uma coisa imediata, eu não vou comprar. Aliás, isso faz-me lembrar, e digo isso com frequência, os livros, todos, sem exceção, uns mais que outros, o conhecimento foi moldado e surgiu de inspiração das formações muitas formações que dei, em que as pessoas faziam perguntas assim, mas como é que é possível terem esta pergunta? Se eu não tivesse experiência com o público, e em muitos anos foi muita experiência até presencial, certo, mas poderia ser online desde que houvesse um feedback em real time, mas foram centenas de formações em que tinha feedback, eu tomava nota no final das sessões, ao longo das sessões, das perguntas que as pessoas me faziam todas, e para mim aquilo fazia-se luz, assim, há pessoas a perguntar isto, como é que é possível ter esta coisas que tu estavas completamente distante. Eu lembro perfeitamente de estar a dar uma aula, já no final de uma pós-graduação, e usar o termo marketing mix como se fosse uma banalidade, não é? E tal, não sei o quê, temos que trabalhar. Que é isso? Não, e a certa altura alguém disse, desculpe lá, o que é isso do marketing mix? Porquê? Porque, quer dizer, eu a dar aulas, a assumir que alguém vinha numa final, uma pós-graduação na área do marketing, neste caso era marketing digital, óbvio que já sabia aquilo. E é isto, portanto, muitas vezes tu até estás a passar... Nós ganhamos miopia do conhecimento dos outros à medida que ganhamos experiência, porque nós acreditamos, e aliás, e também uma outra coisa engraçada aqui, eu pensei que ao longo destes anos todos, ao ter contacto, por exemplo, nas pós-graduações, nas formações, que as pessoas já viessem com cada vez mais conhecimento, e que se falassem CTR ou SEO, etc., que as pessoas soubessem, mas ao contrário, cada vez há um público com menos conhecimento. E faz sentido isto, depois pensarmos, faz sentido que cada vez vêm pessoas ainda mais distantes da área que pensam, eu quero aprender digital, sei zero. Certo. E portanto, cada não tem vez mal. Temos que ser mais, não é mais básico a explicar, é saber chegar mais ao público, e isso não é fácil. Na lógica depende com quem é que estás a falar. Se eu estiver a falar com um público mais técnico, imagina que queres posicionar, claro, queres fazer uma pós-graduação de marketing digital avançada, já vais usar uma linguagem... Já vou comunicar com termos técnicos para filtrar o outro a dizer, isto não é para mim. Isto não é para mim. E o outro a sentir, eu vou dar um exemplo se calhar na nossa área, na minha área da saúde. Nós sabemos claramente que uma formação para médicos, uma formação para farmacêuticos, mesmo que a lógica da formação seja a mesma, nem pode ter as mesmas pessoas. Se eu ponho um médico só a dar a formação para o farmacêutico, não quer dizer que não funcione, mas não tem o mesmo impacto se eu juntar aqui um farmacêutico. A linguagem não é a mesma. O médico não está na farmácia. Pois. O médico vai dar ali... Vai estar descontextualizado, vai dizer muitas coisas. Vai dizer coisas espetaculares, não é? Tecnicamente, mas o farmacêutico está a olhar, mas no dia a dia como é que eu faço isso? Este não está lá na farmácia, nota-se logo. Enquanto o outro diz, olha, quando a doutora Maria, aquela pessoa de 80 anos que vai lá ter convosco para falar durante meia hora... está a falar para mim, estou a ver quem é. E a seguir entras com o mesmo conteúdo teórico, isto é o suficiente para tu... Até do ponto de vista humano e emocional, criou outra ligação. Criou outra ligação. É verdade. Estamos no mesmo barco, não é? E acho que esse é um desafio grande quando nós estamos em praticamente todas as áreas, que é, ok, estás-me a entregar alguma coisa, mas estás a entregar para quem? E se tu estavas a falar desta questão dos erros, não sei se não é um dos principais erros, vou berrar para toda a gente, para quem me quiser ouvir, não é? Sempre foi e aí o que acontece? Ninguém ouve. Sim, é importante estar bem direcionado. E isso acontece também naquilo que estavas a dizer, que é na área do marketing digital, nota-se que quem está, a maioria das pessoas estão a barrar para toda a gente, precisamente. E repara, eu não estou a dizer que não funciona. Cada vez se vê menos o posicionamento. É isso. Mas naquele momento se calhar funcisa, ganhas dinheiro, tá? E depois extingue, não ganhas um posicionamento. Exatamente, não é algo consistente ao longo de anos. Só que eu acho que essa ideia de se fazer uma coisa consistente ao longo de anos, cada vez é uma ideia mais distante da realidade da maioria das pessoas. Sem dúvida. Mas é o que faz a diferença. E no teu caso, e podemos mais uma vez, nem preciso estar aí buscar outros casos, trabalhas uma coisa que é muito arriscada, que é uma marca pessoal. Não é? Portanto, para o bem e para o mal, e para o mal, é o Vasco Marques. O que quer dizer que tudo o que dentro desta marca interferir bem ou mal é com o Vasco Marques, não é? Eu tenho a fórmula, tenho da ideia ao resultado. Sim, pode fechar a empresa e abrir outra. Sim, obviamente pode estar muito relacionado comigo em muitos momentos. A fórmula já nem posso ir aí, que já tem quase 40 pessoas, já não sou eu, de certeza absoluta, mas efetivamente, pessoalmente estou mais protegido, tu não. Portanto, a marca pessoal é muito boa em determinadas alturas
é desafiante, noutras certamente. Sim. Quais são para ti os principais desafios aí? Ou seja, porquê é que decidiste ir pela marca pessoal? Mais uma vez, não foi uma decisão estratégica também, Sério? que é, aconteceu naturalmente, foi Mas não fugiste, eu fugi, tu não fugiste. Pois. É engraçado. Sim. Sentiste sempre que era esse o caminho. Confortável, sim, apesar de não parecer, não sou uma pessoa que me gosto muito de expor, não é? E portanto, se pudesse escolher estrategicamente, não faria, certo. E disso não tenho dúvidas nenhumas. Colocaria uma outra marca à frente. Uso também a marca Marketing Digital 360. Certo. Tenho a empresa Web2Business, mas ela nem sequer é conhecida e nem pus por isso, porque não sei que não é por aí o caminho. Mas ligo-me a marca Vasco Marques, a Marketing Digital 360, porque tem a ver também com o meu posicionamento, com aquilo que me quero identificar. Mas sim, achei que as coisas aconteceram naturalmente. E que isso, devido a aproveitar isso, e percebi que era interessante esse caminho, muito antes de ver que hoje isso ainda é mais importante do que era há alguns anos. É o que te diferencia. É o que Ou seja, não precisas de te explicar muito o que é que te diferencia. Porque tocaste num ponto fundamental. Se eu imaginasse há 10 ou 15 anos o valor que teria hoje essa marca pessoal, eu então teria agarrado ainda com mais unhas e dentes isso. Certo. Porque vale muito mais para esta área e para muitas outras Acho atividades. Que é cada vez mais transversal, sim. É alguém que dá a cara, não é? É o nome da pessoa, portanto, ele tem tudo a perder se alguma coisa correr mal. Tu é que tens tudo a perder. Exatamente, tenho tudo a perder. Portanto, ele não pode... Para quem não me conhece, há muita gente que nos procura, que nos conhece, há muitos anos, claro. Mas há muitas pessoas que não nos conhecem. E, portanto, o facto de ter uma marca pessoal e depois perceber os livros publicados, por exemplo, eu não imaginaria o efeito que isso teria hoje, não é? Tem um efeito muito grande, não é? Podemos assumir que... Isso reforça o efeito da marca. Podemos assumir que a tua marca pessoal foi, se calhar, o teu maior carimbo, o teu maior selo para todos os outros produtos que foste criando à volta. Ou seja, criaste a tua comunidade primeiro e a tua marca, e depois é que foste desdobrando em produtos para acrescentar valor a esta comunidade. Qual foi o racional por trás? Sim, foi mesmo isso, sim. Portanto, a marca foi sendo criada naturalmente, depois foi assumida e potencializada. Aliás, desde o ano passado estamos também a dar uma volta em tudo para potencializar ainda mais e arrumar a casa em muitas coisas, em muitas novas abordagens que estamos aqui a fazer. Mudamos a plataforma de e-learning estamos a mudar tudo para que tenha um nível de excelência nos dias atuais em tudo. Ou seja, o que nós queremos é que as pessoas fiquem de tal maneira impressionadas que não se contenham, nós não precisamos de pedir nada, que não se contenham em encontrar, a experiência informativa é qualquer coisa surreal, nunca vi lado nenhum. O apoio para dúvidas que eles dão, 7 dias por semana em horário largado, nunca vi aquilo em lado nenhum. Tu tens esse desafio acrescido, não é? Tu sempre foste liderando e desbravando aqui caminho. Agora, quando há muito mais coisas, e até coisas boas, também há coisas boas, nós estamos a falar das más, mas há muitas boas. O que me estimula é que a concorrência obriga-nos a estar a um nível inatingível. Tens que ir. E é isso que estamos a trabalhar, e que acreditamos estar já em vários patamares nesse nível inatingível, noutros precisamos trabalhar mais, mas diria a concorrência, independentemente se ela seja boa ou má, não interessa. Não, é isso mesmo. Há muito produto e muito serviço bom no mercado, e bem, e isso, a parte estimulante é, nós temos que, dentro daquilo que é o nosso posicionamento, o nosso ADN, não sair daquilo. Ir para outro sítio. Temos de estar a um nível, excelente. Somos que faturamos mais ou menos, não é isso que me preocupa. O que me preocupa é ter qualidade, fazermos uma coisa que gostamos e não ir a correr atrás de números. Claro que aumentar a faturação e temos lucros e ganhamos mais e temos mais pessoas, isso é bom e gratificante e devemos lutar por isso, mas não a todo custo. Sim, há uma variável aqui muito forte que é o teu ativo marca, o teu ativo comunidade, isto não entra nos balanços, não é? Portanto, às vezes tu dizes, a faturação... E é um processo muito lento. É muito lento. As pessoas lento não têm paciência nem persistência. É um processo que leva anos. E era aí que eu ia. Qual é este teu ativo, ou seja, a comunidade e marca, dura ao longo do tempo. Eu até posso lançar agora uma coisa, faturar muito, mas não tenho isto. Portanto, para o ano a seguir posso ter um tombo enorme. Terminou, sim. A sustentabilidade com que tu estás a fazer as coisas, efetivamente, permite-te, e de certeza que não correu sempre tudo bem, não é? Já has tido produtos que não funcionaram, coisas... Claro. Obviamente, não é? Portanto, mas esse caminho faz caminhando, passando a expressão. Sim. E normalmente os projetos que têm algum sucesso, eu gosto, esta palavra sucesso é sempre um bocado sensível, porque sucesso... O que é sucesso, não é? Para ti e para mim podem ser coisas completamente diferentes e estarmos os dois a sentir que estamos no sucesso, mas, são projetos que duram no tempo. Muito dificilmente nós temos projetos que tu digas aquilo dura, aquilo tem uma comunidade, aquilo é leal, num ano ou dois, não é? Os projetos, exatamente o que estávamos a falar, ganhas a maturidade, ganhas
a capacidade de aprender com de escutar as tuas pessoas e fazer melhor, essa excelência que estás à procura só sentes quando já estás numa fase, não é? Estou aqui, pá, mas agora tenho que puxar a carroça. Vamos só pegar aqui num case study teu, no que tu quiseres, num livro, num curso, o que quer que seja. Como é que tu lanças isto? Um livro ou um curso? Qual é? Formas diferentes, os livros e os cursos. Imagina que eu tenho um produto para lançar, o que é que tu fazes? Desde a parte da ideia até colocar cá para fora. Olha, em relação aos livros, é tudo muito bem planeado. Dá bastante trabalho, normalmente cada livro são 1000 horas de trabalho, depois as atualizações, cada edição é uma atualização, são algumas centenas de horas também, e é um processo que leva muito, muito tempo, até estar cá fora. Eu planeio tudo, portanto sei quais são os capítulos que vou fazer, estabeleço metas intermédias. Deixa-me, e como é que sabes esses capítulos? Ou seja, vais ao mercado ou já é a tua comunidade que te dá... Não, parte de mim. Pelo teu conhecimento. A minha experiência. Boa. Também, atenção, é importante contextualizar, dás horas de formação e várias pós-graduações, ouves problemas, necessidades... E depois, sim, em vários pontos de contacto. Isso. Tanto diretamente pela nossa empresa, temos formação, consultorias, etc., ao longo de muitos anos, como também temos outros pontos de contacto fora, não é? As pós-graduações, por exemplo, as pós-graduações, já volto à tua pergunta, um fenómeno muito engraçado, que é, enquanto que há 10 anos as pós-graduações eram pessoas dos 30, 40, 50 anos que vinham fazer, já em maturidade profissional, hoje em dia não, é muito raro encontrar alguém desta faixa etária. Na melhor dos casos, de 30 e tal. Se tiver uma de 40 ou 50 já é um outsider, coisa que não era o normal na altura. Acho que eu fiquei mais ou menos aí, ainda havia muita gente mais, quando eu deixei de dar aulas... Exatamente, sim. Foi precisamente isso. O que acontece hoje em dia é que 99% dos alunos de pós-graduações são recém-licenciados. Portanto, em termos de matéria para nós trabalharmos, estão muito mais verdes do que na altura. Certo. Ou seja, aquele fenómeno de cada vez tem menos conhecimento é o caso. Estão recém-licenciados. E porquê? Isto tem uma explicação e faz algum sentido, porque um recém-licenciado, por exemplo, em marketing, se não fizer uma pós-graduação... Já não se diferencia nada, não é? É mais um. E mesmo assim, é mais um. Portanto, ele vai ter que fazer ainda mais do que isso. Sim. Ou alguém que fez uma licenciatura em design, ou comunicação, ou jornalismo, ele precisa da pós-graduação. Porquê? Não há nenhuma licenciatura em marketing digital. E na verdade é um excelente atalho, não é? Em vez de estares não sei quanto tempo a ganhar experiência, ter pessoas como tu a partilhar a experiência, quer dizer, eu conheço, nunca vi uma aula tua, mas conheço, já fiz uma aula tua há uns anos de vídeo que eu lembro-me, mas qual é o sentido? Tu tens de repente acesso às ferramentas, ao hardware, e tu és conhecido por isso, não é? Tu vais dar uma aula cheia de sacas e tens mochilas e estás sempre a partilhar estas coisas, e os telepontos e... De repente as pessoas efetivamente numa aula tua têm ali um atalho fantástico para determinadas coisas. Portanto, isto a pós-graduação dá e não sei se há outra ferramenta para dar. Claro que tens o conteúdo disperso online que podes ir procurando, mas se as pessoas não sabem o que querem também não conseguem procurar. É verdade, sim. A formação, seja ela qual for, seja pós-graduação, um curso, exatamente. Estamos a falar seja qual for a formação, é um acelerador do processo da pessoa. Ainda assim, ela vai ter que encontrar uma forma de ter experiência. E aí, já agora faço aqui um outro atalho, que é este público que é recém-licenciado, ou então também há pessoas que estão a trabalhar naquela área ou noutra, mas ainda há muito pouco tempo, há um ano. Embora às vezes se perguntam, há quanto tempo está a trabalhar nesta área? Já estou há um ano. Como se fosse há 10, assim, um ano, pronto. Um conceito de tempo também. Exatamente, mas passos, isto é preciso 1 ano ou 2 para levar assim, para ter uma base minimamente já preparada. Mas o que acontece é que quem está a fazer a pós-graduação não tem experiência e depois o que eu vejo muito a acontecer é que vem uma oferta de emprego, candidatam-se e depois ou não recebem resposta ou então vão lá e a resposta que é dada não tem experiência, não foi contratado. E ficam indignados porque não têm experiência. Portanto, aqui a questão é, a culpa não é do mercado, claro, ou neste caso da procura, é a oferta que não está preparada para a procura. Claro. O que é que têm que fazer? Têm que ganhar experiência. Como? Não é muito difícil, há várias formas, não é? Ou lançam um projeto online, ou para uma associação, para uma empresa familiar. Têm que fazer. E digo-lhes abertamente, por acaso agora digo menos, porque vejo que a cara deles ficam chocados com aquilo que digo, como se fosse um explorador, mas digo, vocês nem que trabalhem de borla, qual é o problema? E eles ficam chocados, eu penso cá para mim, eu se calhar nem de borla queria muitas pessoas que estão aqui. Nem de borla, nem que me pagassem. Esse é o principal E já me aconteceu isso, sim, ter alguém a estagiar que tinha no currículo, era mundos e fundos,
efetivamente, depois, ao estar a ver, vimos que as competências eram muitos furos abaixo do que estava no currículo. Vasco. E eu pensei cá para mim, nem que me pagassem, eu queria uma pessoa destas aqui. A pessoa era bom caráter, era uma pessoa espetacular, não está assim em causa. Por acaso era. A questão é que, em termos de hard skills, era tão mau que o trabalho que me ia dar a tornar aquela pessoa boa... isto era fazer uma mentoria durante 3 anos àquela pessoa, nem que me pagasse uma fortuna, eu iria fazer isso. É um desafio, e obviamente essa pessoa só vai ter experiência a meter a mão na massa. E disse-lhe ela abertamente, olha, tens que ganhar experiência, numa agência, tem que ir para uma fábrica, deixa-me contar um caso concreto que é também para entusiasmar um bocado, que é, eu tive uma pessoa na área de design que virou para a parte de design aos 30 e qualquer coisa anos, e mandou-me uma mensagem no LinkedIn, a dizer, eu gostava de ter uma oportunidade para experimentar, e vocês têm uma agência, e o que eu lhe disse foi, aqui ninguém trabalha de graça, portanto, até podes vir experimentar, mas tens um salário, combinámos um salário, etc. Está na empresa até hoje. Portanto, a verdade, eu não quis, vamos supor que eu não pagava, e anda lá testar aqui qualquer coisa, o que é certo é que foi a oportunidade de entrar e continua. Portanto, às vezes mas eu acho muito bem essa mentalidade que estás a dizer, que é, e eu concordo, que é, eu também não me sentiria confortável em vir alguém, eu não aceitaria também, alguém, olha, vou trabalhar aqui, trabalho de borla durante um mês, para isso, assim, ela tem que ser minimamente boa para merecer pagar alguma coisa. Eu digo do lado da pessoa, procurar desafios, quando digo trabalhar de borla, assim, no limite numa empresa, mas acho que a empresa vai propor isso se vir valor naquela pessoa. Sem dúvida. E aqui dá uma outra escola a essa pessoa, que é, em algum momento, quem ainda não tem experiência profissional vai ter que aprender a saber se relacionar com as empresas. Algumas são exploradoras, outras não são, e vai ter que aprender. E isso é a escola da vida. Há coisas que bem, outras espero que a maioria não seja, não é? Pelo menos as empresas sustentáveis, que estão aí há uns anos, alguma coisa de jeito fazem, não é? Eu costumo dizer isso, podem não trabalhar como nós gostamos, podem não pagar o que nós queremos, mas alguma coisa de jeito vão estar a fazer. Portanto, esta coisa de olharmos para as empresas sempre como os inimigos da coisa, claro que não é, claro que não é por aí. E a pessoa que tem que ter a habilidade de perceber, vamos supor que até vai uma empresa e ela te diz, olha, nós não podemos pagar, ela diz, olha, mas experimentem trabalhar, vamos supor que é um freelancer, vocês precisam de alguém para produzir conteúdos, precisamos, experimentamos 2 semanas. Isso. Depois vêm se gostam ou se não gostam. A pessoa tem que ter, diria, a segurança, muita gente é que não tem esta segurança, de saber dizer onde é que as coisas param. E não pode ter tanta vontade de querer aprender, não é aquela coisa de, mas eu vou para aprender. Nem todas as empresas têm capacidade para ensinar, não é? A maioria não tem. Querem produzir na hora, nós não temos tempo para isso. Acrescentar aqui qualquer coisa. Vamos aqui, só o teu exemplo, outra vez, da questão que tinha feito há bocado, quando vais lançar algo, portanto, há aqui uma coisa que é importante e eu gostava de centrar aí. Tu tens um estudo de conhecimento pelas pessoas, pelas pós-graduações, pela tua academia, pelos teus livros de feedback que levas das pessoas, portanto, já sabes à partida o que é que queres para o livro e os capítulos, como estavas a dizer. O processo, portanto, estás no meio, não é aquela coisa de que vou lançar com base no que me apetece e do que eu acho. Não de todo. Estás com escuta ativa durante algum período de tempo para chegar lá. Sim, é um trabalho muito... Sim. E registas, volta a esse ponto, escreves tudo. Isso sim, é um ponto eu tenho um hábito de há muitos anos, talvez desde que me conheça no mundo ativo, e gosto muito desse, diria espontâneo, mas gosto muito desse hábito que é, eu escrevo tudo aquilo que me vem à cabeça, mas tudo mesmo. É interessante. E o que é que fazes a seguir? Portanto, estruturas o livro? Estruturo o livro e depois vou ter que partir em blocos pequenos, porque é como fazer uma escalada, uma montanha. Ela é tão grande que se não vou partir em metas mais pequenas, desanimamos a meio. Em todos os livros que eu publico, muito antes de meio, fico, não diria desanimado, mas o fim está tão longe que dá vontade de desistir, isto vai exigir um esforço tão grande que não vale a pena. Então preciso colocar metas intermédias, que é, olha, vou fazer este capítulo em X semanas, este neste, e defino um prazo estimado por aquilo, e vou fazendo por etapas como se faz nos projetos, não é? Dividir em placas. Mas sim, todo o caminho é claro, não há ali muita invenção em termos de conteúdo. Depois, claro que ao escrever o texto e buscar uma ilustração, vou buscar aquela. Sim, no processo de criação has de encontrar... Mas isto pode variar de pessoa para pessoa. No meu caso é como fazer a planta de uma casa, e diria, os muros exteriores e toda a área é respeitada, se calhar uma divisãozita aqui e acolá, há alterações, mas de resto é tudo muito respeitado. Depois como é que ativas? Depois não há aqui nada de especial, é produzir conteúdos, às vezes dá uma origem a um evento presencial, simbólico. Para sempre uma landing page, uma boa landing page de apresentação, pelo menos que eu tenho ideia, não é? Sim, há uma landing page, seja ou na loja online ou landing page dedicada, e investimento em anúncios, forte. Mesmo eu tendo uma marca que as pessoas me conhecem,
se não investir em anúncios, os livros não se vendem. Quer dizer, vendem-se, a FNAC vende, mas eu sozinho vendo mais que a FNAC e o que juntos dos meus livros. Eu ia aí a seguir. Mas muitas vezes mais. Sim. Mas porquê? Porque invisto muito para... Sempre, não é? Sempre fiz isso desde o primeiro. Lembro já na altura. Deixa-me levantar-te aqui uma questão, que também já estamos aqui e ficava contigo a falar mais 2 horas, mas tem aqui uma questão que é interessante. Corrijo-me se estiver enganado. Tu não tens tanto exposição, Vasco Marques, ou seja, tu nas redes sociais não apareces a falar muito por aí além, mostras muitas vezes o conteúdo dos teus livros, mostras algum tipo de trabalho, portanto tu não sentes a necessidade de estar constantemente, enquanto Vasco Marques, a aparecer e a criar conteúdo, investes muito em publicidade, é isso? Certo, sim, há um grande investimento em publicidade. Efetivamente o que estás a dizer é verdade, ao contrário do que era há alguns anos em que havia muito conteúdo que eu produzia em vídeo. Certo. Por isso é que eu sinto que houve aqui algum momento, não sei se consciente ou natural, uma mudança daquilo que era o Vasco Marques sempre a aparecer para... Sim, foi uma combinação de fatores, várias razões, algumas até pessoais, uma combinação de fatores, então... E também porque percebi que a marca Vasco Marques estava trabalhada, e o que é que colmata isso? São os livros. Ou seja, em vez de aparecer a cara, aparece o produto. E isso, de certa forma, faz com que fique presente nas pessoas. As pessoas que muitas vezes contactam, eu tenho o seu livro já há 3 ou 4 anos, ou há 5, ou há 10, ou do ano passado, ou as agendas de redes sociais, etc. E, portanto, isso faz com que o efeito de proximidade exista de uma forma diferente. Certo. Exato, ou seja, mais uma vez, e isto é importante. Tem as suas vantagens e desvantagens. Eu até percebi umas vantagens naturais no processo, que acaba por não desgastar tanto a imagem daquela comunicação, e há um contacto de uma forma diferente. Estou-te a fazer esta pergunta porque isto é uma reflexão que eu próprio tenho tido em alguns contextos. Não tanto neste que está agora a começar, mas algumas coisas que nós fazemos na empresa em que efetivamente o conteúdo, 4 posts por semana, 5 posts por semana, mesmo na área da saúde, em que eu não sei se já não deveríamos estar, e já estamos a fazer alguns testes, mas não deveríamos estar a fazer de forma mais estruturada, a produzir menos conteúdo e a produzir mais anúncios. Ou seja, se eu tiver um site bem organizado com o conteúdo que eu quero, não é? Eu não preciso estar sempre a produzir conteúdo. Se fizer bons anúncios a direcionar para o sítio certo, aquilo funciona. Concordo, e acho que é mais eficiente assim. É muito mais eficiente. Porque o esforço de produzir conteúdo é muito grande. E isto é importante lá para casa. Portanto, para quem está a criar coisas, tenho um negócio que quero lançar e quero ir para as redes sociais, marketing digital, e eu acho que há muito, e este é um problema que nós temos muitas vezes até com o cliente, dizer, mas agora o quê? Paramos de produzir conteúdo? Sim. Já não precisamos dos recursos todos que temos, fazemos bons anúncios, bons criativos e pomos para paid media. Imagina, 4 por mês. Não é? O esforço é mais financeiro do ponto de vista de promoção, mas a verdade é como tu dizias há bocado, liberta o orgânico, recursos para outra coisa. O orgânico já não funciona. Portanto, se calhar temos que fazer menos, com mais promoção, e provavelmente vamos ter melhores resultados. E nós naquilo que temos feito... De uma forma geral, concordo, acho que sim. Pronto, porque aquilo que temos feito eu tenho sentido isso, porque efetivamente também estás a reduzir custos, não é? Em muitas coisas. Exatamente, portanto, não é? A partir daí, e estava-te a ouvir e olhar para ti, deixa-me perceber se foi isso. Quanto tempo custa a empresa, tu apareceres a fazer vídeos para a empresa? Que prejuízos é que a empresa tem com isso? Sim, enormes, sim. Não é? E até às vezes, fazer? E até só conteúdo gráfico às vezes, não é? Imagina que nem é vídeo, que é um boneco qualquer, que estás constantemente a 4 posts por semana, tens de estar constantemente a produzir, não é? Esse é um erro frequente que vejo em muitos negócios, em que fazem muito conteúdo orgânico, depois pagam, ou não fazem, ou fazem pouco, ou um erro muito, muito frequente, mesmo em empresa de maior dimensão, é investimento em anúncios que não é estruturado, que não é consistente, que é faço umas coisas aqui e acolá, não dá, tem que ser consistente ao longo do tempo, leva meses até as campanhas estarem ali afinadas e fazer montes de testes, como estavas a dizer, o que resulta quase nunca é aquilo que nós pensamos. Epá, pode mudar, até está a resultar em determinada altura e de repente... Vai mudar em algum momento, a questão é quando, exatamente. Isso. E por isso é que o investimento financeiro em anúncios, feito de forma, claro que vamos fazendo progressivamente, de forma escalável, prevista, quando é que faz mais ou menos sentido, eu acho que é uma jogada mais inteligente, até porque, como dizes bem, o orgânico não gera vendas. E principalmente quando temos de otimizar recursos. Exatamente. Aquilo que é o contrário, não é? Acho que às vezes há aquela coisa de eu tenho poucos recursos, então vou fazer orgânico, não vou investir. Vou fazer orgânico, vou fazer post nas redes sociais. E depois a pessoa desanima porque vê que não tem alcance, não tem interação, que não resulta. Tens algum valor mínimo que recomendasses a uma empresa para ir para este mundo? Sim, de investimento em anúncios. Sim, uma coisa que dissesses, se não tiveres isto, não te metas nas redes sociais. Essa é uma questão frequente, aliás, que fazem quase sempre. Eu recomendaria
estou a assumir que são empresas pequenas e que estão a estruturar, e pequenos negócios. Fazer menos de 300 euros por mês em anúncios, diria que é perder tempo, não vale a pena. Daqui excluo, se calhar, um pequeno negócio, imagina, sei lá, um espaço de yoga, um salão de beleza, etc., que não tem muita escala a fazer, então se calhar... numa zona muito específica, eventualmente. Se calhar, e já vi, e aliás já me lembro de dar orientações em negócios desse género, até foi na do yoga, em que põe 10 euros ou 20 euros uma semana ou 15 dias e que lhe traz montes de inscrições e resulta. Portanto, há uma coisa que também é muito importante, não é? Que concorrência é que tens, que quem é que anda também a comunicar sim, naquele caso tinha, mas pequenos, isto até é o contrário daquilo que normalmente acontece, mas é um orçamento pequeno, muito pontual e resulta. Mas isso são exceções. Tirando isso, precisamos de fazer campanhas durante algum tempo, não é fazer uma semana, é fazer mínimo um mês ou alguns meses, um orçamento razoável. 300 euros é o mínimo, diria, para Meta e outros 300 para Google. Google até convinha que seja aí uns 500. Mais um bocadinho. Mais um bocadinho, aí uns 500. Isto é o mínimo dos mínimos. Portanto, 1000 euros por mês. Seria o desejado. Ou então, não tenho 1000 euros por mês, pega em 300, faz Meta primeiro, ou faz Google primeiro, faz um deles primeiro. Depois, em termos de escalar, se for para e-commerce, 300 é muito pouco, mas já daria para começar, ter ali 2 ou 3 campanhas. Isto porque o e-commerce, o valor por campanha mínimo, convém que seja aí 20, 30 euros para começar a campanha. Depois ela pode escalar até 50. De 50 para 100 já é um salto que costuma ter algumas ratoeiras, porque o algoritmo depois custa umas voltas. Acima de 100 em Portugal, 100 euros por mês por campanha. Em Portugal... Queres explicar o que é por campanha, só para ninguém ter dúvida? Por exemplo, vou vender estas canecas, vou fazer uma campanha para vender estas canecas. Isso. Portanto, ou seja, se temos uma loja de e-commerce com 300 produtos, se queremos vender 300 produtos, temos que fazer eventualmente 300 campanhas. ou mais. Sim, no limite sim, ou embora possa fazer com vendas, exatamente, ou vendas de catálogo, etc. Claro. Mas uma loja de e-commerce que está a começar e se tem muitos produtos, vai pensar os 3 produtos que eu acho que são os que vão vender mais. Os produtos estrela que eu tenho na minha loja física. Vou apostar em 3 produtos, porque apostar só num pode correr mal, pode não ser aquele. Certo. Em 3 é uma boa hipótese. Do mesmo modo que é uma boa prática que a campanha tenha pelo menos 3 criativos diferentes. Quase certeza aquilo que eu acho que vai ganhar vai perder e vai ser um outro qualquer esquisito que vai ter melhores resultados. Atenção aos preconceitos, atenção à nossa cabeça a pensar. Convém desformatar essas ideias todas. Sim. Depois as campanhas de 300, depois 300 passa para o próximo patamar, 500, 750, 1000, 1500, 2000. Muitas empresas podem ficar chocadas, mas é perfeitamente natural empresas de uma estrutura pequena, com meia dúzia de colaboradores, investir a 5 dígitos mensais em anúncios. Perfeitamente possível. E não há que ter medo disto, há que fazer a forma escalável. Começa com 300 ou com 500. Se a empresa tiver capacidade, se for de e-commerce, já com outra estrutura, é possível começar com 1000 euros por mês, dá para fazer testes mais rapidamente, ou seja, encurta o tempo de aprendizagem, se calhar em 2, 3 meses acelera o processo. Certo. Se não sentir confortável com isso, começa com 300 euros por mês ou com 500. Tem que ser estruturado, desculpa só fazer este tem que ser com quem saiba, não é chegar lá e pôr 300 euros e carregar no play. Não, de todo. Mesmo fazendo com quem sabe, que tem experiência, que sabe o que é que costuma correr mal com o orçamento, mesmo assim, não é fácil que as coisas tragam resultados. Há aqui uma série de coisas... Há muitas variáveis. A marca ser diferente já muda tudo. A marca, público-alvo, o produto, muda tudo. A landing page, há centenas de variáveis que podem correr mal. Tem que ser com alguém com muita experiência. Se for alguém sem experiência, ou alguém que vai fazer umas coisas e põe 300 euros, as probabilidades de dar mal são próximo de 100. Sem dúvida. Eu também acho, e é isso. Otimizar recursos é usar os recursos que temos de forma inteligente. Não é usar menos, ir à forma mais barata. Isto o retorno, normalmente sai mais caro. É É nenhum, exatamente, acaba por ser mais caro. Olha, que top 3 ferramentas a recomendarias para quem está lá em casa e diz, quero fazer alguma coisa de marketing digital, mas não percebo nada. Tirando a rede social, vamos tirar daqui, para criar conteúdo... Vou dar as mais básicas de todas. Se começarem por aí já não está mal. Sim, e que eu próprio utilizo, apesar de usar ferramentas mais avançadas, utilizo essas ferramentas básicas. Olha, a primeira, que não há como fugir, sem grande novidade, é o ChatGPT. Mas já não sei quantas ferramentas de AI. Se usarem o ChatGPT a versão grátis, já dá para ajudar em muita coisa no marketing digital. E quem não usar... Está desgraçado. Está a dormir. Está a dormir. Tem que acordar para a vida, sim. Deixem-se lá dessa coisa com o copy, a perfeição, não sei o quê, e não imitamos... Tem que usar. Aprendam a usar. Exatamente. A questão é que a maioria das pessoas não sabe usar a ferramenta corretamente. O que é não saber usar? Não fazer o prompt correto, ou a pergunta correta, esse é o primeiro ponto. E um outro ponto é o conteúdo que ele dá,
não é para fazer copy-paste e utilizar, é para ajustar e alterar. Se nós não ajustamos o conteúdo que o ChatGPT nos dá, é muito mau sinal. Não temos sentido crítico, não temos capacidade de análise, é porque não estamos a adaptar aquilo à nossa realidade. Não dominamos o tema sequer. Não dominamos o tema, estamos ali certo. só para brincar. Portanto, há sempre coisas a alterar. E se alterarmos, provavelmente vamos alterar em 20% do conteúdo pelo menos, se ele já sair muito afinado, sair bom, e ajustamos a nossa realidade. Isso acelera o processo, portanto ele é um acelerador. Um erro frequente no uso do ChatGPT é que partimos para o ChatGPT antes sequer de criar nossas próprias ideias. Ficamos condicionados e formatados, depois nós não sentimos que não temos capacidade para fazer melhor que aquilo e vai aquilo. E portanto às vezes não é o melhor. Portanto, usar bem, isso dá pano para mangas, é o que é o grande desafio de usar o ChatGPT ou outra ferramenta qualquer, até o Copilot, o Gemini. Eu gosto mais do ChatGPT, acho que é o que está mais maduro, mas... e não tem que ser a versão paga, embora as pessoas vão logo pagar porque acham que pagando que ele vai dar, vai-lhe resolver os problemas todos. Se não souberes mexer, não adianta a paga. Claro que depois se usar muito vale a pena pagar, mas pronto. Depois, um clássico é o Canva. O Canva tem evoluído bastante, embora se calhar eu ao dizer isto possa chocar os designers, os produtores de conteúdos profissionais possam ficar chocados, mas se calhar muitos deles também utilizam e não se chocam com isso, outros sim, vai depender do estilo de cada um. Fazer bem o trabalho do conteúdo não depende tanto da ferramenta, depende mesmo da ideia que tem, da sua capacidade de execução. Mas para quem não sabe, o Canva... Sim, e mesmo para quem sabe. Também para quem é bom. sabe também. Eu costumo dar o exemplo da Bimby, né? A Bimby é utilizada por quem não sabe cozinhar, tens que seguir os passinhos todos. Por quem sabe cozinhar, usa para aquilo que precisa, para triturar mais rápido, para fazer molhos, já não é para seguir a receita toda, mas não deixa de usar. Exatamente. Portanto, estas ferramentas são iguais. E o Canva evoluiu muito nos últimos anos. Para muito, dá para fazer imagens, vídeos, apresentações em PDF, apresentações em vídeo, sites... Com uma infinidade de templates e de opções. Eu estou-me a recordar, eu uso o Photoshop há muitos anos e ferramentas da Adobe, portanto, apesar de eu não sou um profissional na área do design, nem do vídeo, nem sou um curioso, ainda assim, estou-me a lembrar, normalmente quando as capas dos livros, costumo ter a ideia da capa e costumo fazer no Photoshop um esboço. Nos últimos tempos, até foi das agendas, de redes sociais, fiz-la no Canva. Porque consegui mais rápido, porque ele já tem os botões, tinha umas faixas que me deu ideias para chegar lá, ou seja, permitiu-me atalhar. Eu, na verdade, uso a ferramenta que eu acho que para aquele momento vai-me ajudar a ser mais rápido. Trabalhar de forma inteligente. Exatamente. Claro. Acho que aquela vai ser mais rápida, em função do propósito, em função do investimento. O Canva é inevitável. ChatGPT, Canva e o CapCut. O CapCut é uma ferramenta muito boa para vídeo, se bem que ela agora, a possibilidade de algumas gratuitas já foi sendo retirada, mas continua a ser uma excelente ferramenta para a edição de vídeo. E mesmo estas ferramentas pagas são baratas, não é? É importante. Exatamente, mesmo o CapCut é barato de comprar, o Canva é barato de comprar, o ChatGPT é barato para aquilo que ele faz, todas elas. Concordo. Mas tem vantagem que todos têm a opção grátis, vale a pena comprar, pago. Eu costumo dar sempre muitos exemplos de ferramentas grátis, mas sou a favor de as pagar se tivermos um uso frequente e tivermos rentabilidade nisso. Fico contente, acho que, eu, por acaso não pensei muito na resposta, mas as três que disseste são as três que eu se calhar mais uso do ponto de vista individual e não falham. Depois há muitas outras que se pode sugerir, talvez a parte do planeamento, mas eu concordo contigo, da otimização. É um erro. Não falha. Normalmente as pessoas querem muitas ferramentas e dispersam-se, instalam tudo, não sei, agora estou cheio de ferramentas. Uma coisa importante, estas ferramentas que tu falaste, nomeadamente do Canvas, tem uma coisa que é as dimensões atualizadas de tudo aquilo que nós fizemos, quer uma capa para o YouTube, quer fazer um Reels, fazer uma Story. Facilita. Basta ir lá redimensionar. Básico facilita imenso porque ele não faz a mínima ideia de quais são as medidas. E ainda agora as medidas do Instagram mudaram e o Canva já estava atualizado. Portanto, ajuda muito nisso. Sim. Há a tendência das pessoas às vezes dispersarem e quererem montes de ferramentas. Rapidamente só contar-te uma coisa. Há uns anos, lembro de abrir um curso que se chamava Marketing Digital Avançado. Quem é que veio a esse curso? Pessoas básicas. Então eu lembro, mais básicas que o normal. Certo. As pessoas querem sempre atalhos, não é? Então não adianta ter excesso de ferramentas. Eu lembro na altura nas formações, ok, olha, vão abrir o browser e esse tem não sei quantos. Olha, browser, que é isso? Então foi o que eu Começou bem. Exatamente. Portanto, às vezes queremos coisas muito avançadas. Não precisamos, é ter poucas escolhas e coisas simples e fáceis de fazer. Olha, para fecharmos aqui, para quem nos ouve, empreendedores, empreendedoras, pessoas que estão ali com os tais bloqueios que falámos no início, que querem fazer, mas não têm coragem, então acabam por estar aqui a boicotar o seu progresso e a sua entrada para começarem a fazer coisas. Que conselhos é que dás às pessoas? Podes ir ao empreendedorismo, se quiser, já falámos um bocadinho sobre isto, mas do ponto de vista de marketing digital, quais são as precauções? Assim, em resumo de tudo o que nós falámos aqui, o que é que tu Olha, dirias? do que eu tenho visto, da minha experiência, esses bloqueios são frequentes, portanto, na maioria dos casos as pessoas não avançam com ideias porque
têm medo, como falaste, aquele do medo do vídeo, de fazer o vídeo, e as pessoas de uma forma geral têm medo de lançar um projeto porque se bloqueiam a si próprios. Principalmente pela avaliação dos outros. Sim, primeiro por autocrítica, como dizíamos, mas também vai haver alguém que vai sempre haver alguém que vai criticar. Quer façam, quer não façam, portanto é melhor criticarem por fazer. Eu vou dizer o que é que comigo resulta, e acho que cada um tem que ver o que é que consigo resulta, e já agora é um outro erro frequente, que é, as pessoas estão sempre à procura de soluções milagrosas. O que é que resulta contigo? Se calhar não vai resultar comigo. Mas podemos nos inspirar, ver, olha, aquela ideia, acho que comigo pode resultar. Cada um tem que descobrir a sua receita, e já agora, isto por si próprio é um conselho para a pergunta que estás a fazer, que é, temos que descobrir, para mim, qual é a receita que resulta melhor para criar um projeto, empresa. O que é que comigo resulta melhor? Eu é que tenho que descobrir, ninguém me vai dizer isso. Posso ouvir, mas de repente começámos a ouvir a inspiração de todos os empreendedores que eu acho que são referência, só me vai baralhar. Tenho que saber muito bem o que eu quero. Isso implica muitas vezes o autoconhecimento da pessoa, também saber quem eu sou, o que é que eu quero e o que é que eu não quero, principalmente. Isso é acima de tudo. Depois acho que é muito importante escrever tudo. Pelo menos para mim dá muita clareza. Escrevo tudo, mesmo que não faça sentido, coisas que estou em delírio aqui com uma ideia, escrevo tudo. No dia seguinte olho para aquilo, já vejo com outros olhos. Ok, vou retirar daqui as ideias que faz sentido, passo para aqui. Daqui, se calhar, passo para um documento de estrutura melhor. E as coisas começam a ganhar forma, começamos a visualizar o que é que pode sair dali. Quem é que me pode ajudar nisto? Que parceiros? Que contactos meus? Que recursos é que eu preciso? Portanto, este construir e escrever, se não tiver escrito não vai acontecer. Portanto, é uma coisa que é fundamental, é escrever. E do escrever a partir daí vem o planear. Eu costumo dizer uma coisa, para reforçar isso que estás a dizer, se não tiver nome, parece que, não é? Seja o que for. A partir do momento que nós damos o nome, a coisa começa... Ganha corpo. Ganha corpo. E na teoria não deve ser assim, não é? Primeiro temos que criar o conceito, criar tudo mais e depois é que vem o nome. Mas na prática, às vezes, o nome é que nos ajuda a andar. É verdade. E é isso que, por exemplo, comigo, com os livros, surge sempre a ideia da capa. É isso. Que é a última coisa. É um bom exemplo. É a última capa. É a última coisa a fazer. Mas surge-me e para mim é o estímulo. Já está. Já estou a ver. Isto porque eu sou uma pessoa muito visual. Certo. Se alguém não for visual, se calhar não começa assim. Disseste uma coisa importante, que é cada um saber o que é que estimula e o que é que é. Mas eu sou exatamente igual. Eu quando tenho um projeto, começo nessa fase de brainstorming, escreve, faz... Eu só dou o salto quando chego ao nome, quando vejo que o domínio está livre e já está. É isto. Eu funciono exatamente dessa forma, mas admito que nem toda a gente possa funcionar assim e vai perceber o que é que funciona. Há pessoas que precisam de muito mais segurança, que não gostam dessa incerteza. Eu ganho a segurança a fazer. Eu também, e gosto da incerteza. Atrai-me a incerteza. Há pessoas que é o oposto. Até porque 90% das vezes não sabemos nem nunca vamos saber. Tu nunca vais saber se o teu livro vai correr bem, se vai vender bem, se as pessoas vão dar feedback positivo ou negativo e te diz assim, mas eu até vou espalhar isto a algumas pessoas que conheço para me darem feedback. Essas pessoas estão enviesadas logo à partida e não são as 1000 pessoas ou as 2000 ou as 10.000 a quem vais vender o livro. Portanto, devemos ter cuidado, devemos antecipar cenários, claro, devemos testar junto do nosso público, tudo certo, desde que não seja uma força de bloqueio. É como o planeamento, quando me dizem, mas eu ainda não fiz o plano de marketing. Está bem, mas porquê é que não estás a fazer isto? Porque ainda falta o plano de marketing. O plano nunca pode ser a força de bloqueio. É ao contrário. O plano são as tuas guidelines. Aproveita e atualiza depois o plano com aquilo que fez. Exatamente. É a tua linha de orientação para tu avançares. Se não estás a avançar porque não tens o plano, sim, o plano a ferramenta não está a funcionar. É uma ferramenta que é importante, mas cada vez é mais volátil, mais caótica, mais... Principalmente nas vertentes operacionais. Amanhã já é mentira, claro. vamos atualizando tudo. Mas o que estás a dizer, assim, é essa pergunta que fizeste, do escrever, e é do avançar, não ter medo de fazer as coisas. Aprendes muito a fazer. É mesmo isso, portanto não há aqui... todos as pessoas que tiveram grandes projetos, não é o meu caso é um projeto pequeninito, nem me considero um empreendedor no sentido, que referes, mas cada um tem a sua escala e o caminho que quer fazer, não é? Mas mesmo projetos de grande dimensão, que eles dizem sempre isso, que é fazer. É fazer. Sim. Empresas que faturam milhões dizem isso, é fazer as coisas, não é? E depois, quanto mais depressa fizer, vai errar mais depressa, aprende mais depressa. Isto não significa que temos que errar muito. Significa que o erro é inevitável, vamos tentar errar o menos possível. Mas aprender mais rápido. Vou corrigir e fazer e não estar à espera das coisas. O fazer, como em tudo na vida, é o que nos dá experiência. Portanto, e no marketing digital... É isso, completamente. Portanto, é mesmo isso. É pensar, a ideia, pensar, planear, executar. É isto. Portanto, voltamos ao velho método, velhinho. Portanto, andamos aqui a falar de tecnologia e evolução, mas a verdade é que esse racional continua
Completamente, e uso muito papel para esse processo. Sem dúvida. E há estudos até sobre isso, porque é que o papel resulta bem, certo. porque do ponto de vista mental as coisas ganham ali mais, é mais fácil fluir por causa da escrita, tem a ver com o nosso desenvolvimento. Olha, onde é que as pessoas te podem acompanhar para te continuar a ouvir, seguir trabalhos teus? Tens Basta pesquisar Vasco Marques ou nas redes sociais, ou no Google, ou no ChatGPT, ou no Perplexity, onde quiser, lá estarei. Vasco, adorei esta conversa. Ficava mais 1 hora a falar contigo, desviava agora já aqui para a inteligência artificial ou outro tema. Fiquei aberto a termos mais uma conversa, se estivesse disponível para isso. Tive muito gosto em te receber aqui nos estúdios da Fórmula Multimédia e até breve continues com o teu sucesso, que é o que eu desejo. Até breve, muito obrigado.